Estamos aqui em Cesareia de Filipe, também conhecida como Bânias, e vocês podem ver aqui a nascente do Rio Jordão. Mas mais ao fundo, nós temos um complexo, que era um complexo muito forte de idolatria nessa região. E Jesus esteve aqui. Vocês podem ver uma grande gruta ali, a Gruta de Pan, já vou falar sobre ela. Na frente dela havia um templo, havia 3 templos aqui, do imperador Augusto, de Zeus e do próprio Pan. Em frente à gruta ficava um templo, Augusto, que já não existe mais. Ao lado havia um templo de Zeus, também não existe, nenhum dos templos existem. E ao lado, então, o de Pan. Há nichos do próprio Pan, do pai dele, Hermes. Eu estou falando, então, de mitologia grega. Mas, sobre a Gruta de Pan, ela era uma pseudo-divindade que cuidava dos bosques, dos rebanhos, dos pastores, mas também ela tinha uma função. Pan, ele protegia a entrada para o inferno. Ele cuidava das portas do inferno, onde habitava Hades. Daí o termo Hades, ele é traduzido na Bíblia como inferno. Faz parte de uma herança etimológica da mitologia grega. Então aquela gruta que vocês estão vendo, eram sacrificados animais para que protegesse, que Pan protegesse quanto à saída dos espíritos do inferno, do mundo inferior. Infernos, mundo inferior. Então, havia muitos sacrifícios naquela gruta. Então aquela gruta era conhecida como Portas do Inferno. Ou seja, você fazia um sacrifício a Hades, ele evitava que espíritos saíssem de lá. Então havia muita idolatria ali, muitos sacrifícios naquele local. Tanto é que no templo de Pan, depois nós vamos subir, eu vou mostrar para vocês quando subirmos a escada, havia um local que cuidava de cabras, guardavam cabras. Por quê? Para que as pessoas comprassem e fossem na gruta fazer os sacrifícios. O texto que aponta a presença de Jesus aqui, o que ele fala, está em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 19, no qual eu leio: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, onde nós estamos, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus respondeu: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, eu imagino que Jesus talvez nesse momento estivesse apontando para aquela gruta, não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, que o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. A questão então é: que pedra é essa? Seria essa pedra Pedro? Ou seria essa pedra a afirmação de Pedro? Por que nós cremos que essa pedra que Jesus falou que a igreja seria edificada era a afirmação de Pedro? Por vários motivos. Primeiro dele, Jesus não fala da afirmação de Pedro, dessa pedra, na segunda pessoa, como ele fala Pedro. Ele fala: você é Pedro, e sobre esta pedra, ele coloca na terceira pessoa do singular. Segundo ponto, a palavra Pedro, no grego, é Petros, masculina, mas a palavra pedra é Petra, que significa rocha. São duas coisas diferentes. Então ele fala: você é Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta afirmação, é outro termo que ele usa. Então é um termo feminino. E ele fala, então, a igreja prevalecerá, o inferno não prevalecerá contra a igreja. Outro ponto: dos 84 pais da igreja, os pais da igreja foram os discípulos dos discípulos de Cristo. A primeira geração após os discípulos de Cristo, de teólogos, dos 84, só 16 afirmavam que essa pedra era Pedro.
Os demais, como o próprio Agostinho, como o próprio Jerônimo, afirmavam que era a afirmação de Pedro essa pedra. Tanto essa afirmação não equivalia a Pedro, mas a afirmação dele, que o Senhor Jesus, ele fala, olha, as portas do inferno não prevalecerão. E aí, no mesmo capítulo 16, no versículo 23, nós lemos, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Em outras versões, sai de retro, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as de homem. Ou seja, que fundamento seria esse, se no mesmo capítulo ele chama Satanás, né? Sai da frente, Satanás, ou seja, um homem que estava sendo usado por Satanás naquele momento. Outra coisa, a igreja entende que está edificada tanto na afirmação de Cristo e não em Pedro, que o próprio apóstolo Paulo fala que Jesus é o fundamento. Veja o que diz o texto de Efésios 2, 19 a 20. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, o fundamento dos apóstolos e profetas, vírgula, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Então, Paulo fala que aquela pedra que Jesus mencionou em Mateus 16, nesse lugar, era o próprio Cristo. Tanto é que não só Paulo afirma isso, mas o próprio Pedro que foi o alvo daquela, e foi a pessoa que fez aquela belíssima declaração e recebe essa explicação de Jesus, ele afirma em dois textos de maneira clara. Um, no capítulo 4, versículo 11 de Atos, quando ele diz, este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ela veio ser a pedra angular. Ou seja, o próprio Pedro afirmou que Jesus que é a pedra angular. Segundo texto está na primeira carta que ele escreve no capítulo 2, nos versículos 4 e 6. O próprio Pedro assim escreve, chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Então essa pedra é Cristo, é a fundamentação da mensagem de Cristo, é o Evangelho de Cristo e não um dos discípulos de Cristo. Agora, nós lemos sobre as chaves. O texto que diz, que nós lemos, digo, eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. A mesma questão sobre as chaves em relação a Pedro. Alguns compreendem que Pedro detém as chaves do céu. Nós não. E o texto é muito claro sobre isso. Primeiro, o próprio Pedro reconheceu que só Jesus tem autoridade sobre o céu e a salvação. Só Jesus tem essa autoridade, esse poder. Ele escreve, ele prega no discurso, na pregação de Pedro, capítulo 2 de Atos, versículo 21, diz assim, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que invocar o nome de quem? Do Senhor, de Jesus Cristo. O próprio Pedro vai falar, no capítulo 10, no versículo 43 de Atos, o seguinte, dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, Jesus Cristo, todo que nele crê, receba remissão dos pecados. Então, Jesus tem as chaves da vida eterna. Jesus detém essas chaves. Essas chaves, então, elas são extensivas aos discípulos, vamos já falar sobre isso, mas é a pregação do Evangelho. Através da pregação, essa chave é aberta para a salvação das pessoas. O sentido de chave, então, não é permissão, é autoridade. É o direito que Deus dá pelo Senhor Jesus Cristo para abrir portas ao cristianismo. E esse direito foi exercido por Pedro. Atos capítulo 2 e Atos capítulo 10. Ou seja, ele abre as chaves para a pregação do Evangelho aos judeus
ali no Pentecostes, logo a seguir o Pentecostes, em Atos capítulo 2, e ele abre para a pregação do Evangelho aos gentios, e lá na pregação na casa de Cornélio, com Cornélio, em Atos capítulo 10. Então, essa autoridade de ligar e desligar no céu foi dada à igreja, aos discípulos, através da pregação do Evangelho. Tanto é que os próprios escribas e fariseus também tinham esse poder. Jesus fala sobre isso, Mateus capítulo 23, versículo 13. Veja o que Jesus fala sobre a possibilidade de fecharem o céu, como se tivesse uma chave. Ele faz uma repreensão e diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ou seja, não era só Pedro que tinha as chaves, mas aqui Jesus está falando que os hipócritas dos fariseus e dos escribas também tinham essas chaves. Jesus ele fala em Lucas capítulo 11, versículo 52 o seguinte: ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento, no entanto vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam entrando. Que poder era esse? Como nós temos falado, a chave do conhecimento do Evangelho, que os discípulos têm esse poder de espalhar. Tanto não aplicava-se somente a Pedro, mas todos os discípulos, e não falo apenas dos apóstolos, falo dos discípulos de Cristo, todos que pregam o Evangelho, que Jesus ele diz, e olha atenção para esse texto, em Mateus capítulo 18, versículo 1 e versículo 18, o seguinte: naquela hora, os discípulos, plural, se aproximaram de Jesus. Versículo 18. E Jesus falou: em verdade lhes digo, que tudo que ligarem na terra será ligado no céu. Ele falou para Pedro. Ele falou para quem que nós lemos? Para os discípulos. Tudo que ligarem, não é você ligar, é ligarem na terra, será ligado nos céus. E tudo o que desligarem na terra será desligado nos céus. Ou seja, somos nós, os discípulos, que temos essa chave, não apenas uma pessoa, não foi apenas um apóstolo, são os discípulos de Cristo. E essa chave é através da pregação da palavra, a autoridade de Cristo Jesus. E voltamos a então enfatizar, eu vou caminho para a minha conclusão, que há poder das chaves, só Jesus tem. Ele delega à igreja o seu poder, mas só Jesus tem. Tanto é que ele fala, Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E eu termino com o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Quando nós lemos: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Ou seja, só Jesus detém essa chave, e ela coloca nas mãos de cada um dos discípulos, através da pregação do Evangelho. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento, convidando que você feche seus olhos. Num local onde imperava a idolatria, Senhor, o culto ao imperador, o culto a Pan, a gruta, Senhor, chamada as portas do inferno, que não prevalecerão contra a igreja. Jesus afirmou apontando para essa gruta que está atrás de nós. E nós pedimos, Deus, que em nome de Jesus, essas chaves que entregastes a cada um de nós para a pregação do Evangelho sejam usadas sempre para abrir as portas, através da pregação, e através da pregação vidas sejam salvas. Abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso ser, e o que nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente.